A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. A ovelha sedenta procura o riacho, a minha alma suspira por Deus onde eu acho. A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. A minha alma tem sede de Deus. É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na liturgia. A liturgia é como uma espécie de fonte, é um poço onde a gente se dirige a cada dia para matar a sede da gente. E o que é interessante é que a gente vai escavando o próprio poço da gente. Não é verdade que com a ajuda de Deus a gente vai pela fé da gente aderindo a Jesus, um rio de água viva, uma fonte de água viva vai nascendo dentro da gente. E aí a gente não precisa mais, sabe, sair procurando o poço dos outros, querendo beber água no poço dos outros, porque tem uma fonte que Deus cava dentro da gente. Sabe que Deus está cavando uma fonte, melhor dizendo, dentro do seu coração, para daí nascer essa água que o Espírito Santo faz brotar dentro de você, que a gente não vai precisar estar buscando água no poço do outro, porque Deus tem a água na medida dessa nossa sede. Sim, muita gente com sede de Deus. A gente vê na Bíblia, por exemplo, aquela mulher samaritana, não é, que tinha tanta sede, tinha vontade até de que Jesus desse para ela aquela água viva de qual ele tinha falado, para que ela não precisasse voltar mais àquele poço. A sede e a fome são metáforas daquilo que é o coração da gente e dos anseios que a gente tem. Mas de verdade a gente precisa fazer como o salmista, identificar do que é que a gente tem sede e do que é que a gente tem fome. Sabe que às vezes na mente da gente há uma confusão. A gente está com sede e confunde a sede com a fome, ou confunde a fome com a sede, e se a gente não der a coisa certa para a fome ou para a sede da gente, a gente vai estar consumindo muito, sem nunca conseguir saciedade. Quando a gente está com sede, por exemplo, você é capaz de, se te dar um copo de uma qualquer bebida lá, se for a cerveja ou se for um refrigerante, você bebe de uma forma sem sentir o gosto daqui que você está bebendo, porque na verdade você bebe como se fosse água. Mas até a água a gente precisa aprender a saborear. Você sabe saborear, você identifica a sua sede, do que é que você tem sede, sabe? Eu também digo com o salmista, eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de Deus. E a gente falava da sede dessa mulher samaritana, mas eu não sou da Samaria, não. Eu sou de Amargosa, na Bahia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, da Diocese de Amargosa, e agradeço a você que vai nos acompanhando aqui nestes nossos canais. Você já está inscrito lá no meu canal do YouTube, o Padre José Raimundo Escutando a Palavra? Se você não está inscrito, se inscreva neste canal e ative o sininho para quando chegar as meditações você de fato poder curtir e comentar. De modo geral, por enquanto, são as mesmas lives que eu faço aqui no canal do Instagram, Padre José PE, José RD.
não é? E que depois põe também lá no nosso canal, no Facebook, na nossa página do Facebook. Mas muito obrigado por esse incentivo, não é? Cada baldezinho de água que você tira de dentro desse poço, curtindo, dando um like ou deixando os seus comentários. Dessa forma você me ajuda também a fazer com que o poço cave sempre mais fundo e venha tendo sempre boa água para que as pessoas possam beber. Eu tenho notado que depois que vocês começam a curtir, partilhar esses vídeos no YouTube, vai aumentando o número de gente que vem buscar dessa água. Eu fico contente, porque a água não sou eu não. O poço até posso ser eu. Eu dizia a você sobre o lago da Galileia, não é? No domingo passado, que aquele lago não saiu do lugar. Ele continua lá no mesmo lugar. Como um poço pode continuar sempre ali no mesmo lugar? Minha amiga, meu amigo, o poço pode continuar no mesmo lugar, mas a água muda. A água não é mais a mesma, porque foi chovendo, foi evaporando. E no fundo, se a gente for pensar, a água é sempre a mesma, porque do ponto de vista químico, é sempre a mesma molécula de H2O. Deus é sempre o mesmo dentro da gente, mas nós vamos sempre nos modificando. E é interessante como ontem eu fiz a postagem de uma foto de um pequeno lago que tem aqui um parque onde eu vou caminhar. Normalmente todos os dias, quando termina o dia por volta das 6 da tarde, eu saio e faço uma caminhada de 1 hora para manter a vida e a cabeça em dia. E normalmente nessas caminhadas me vem muita inspiração, eu aproveito para rezar, para mandar mensagens, para fazer um pouco de fotografia, curtir a natureza. E ontem achei uma coisa tão bonita e postei essa foto. Tem uma árvore passando, parece uma espécie de pintura, mas não é a foto da árvore não. Eu fiz a foto da árvore espelhada dentro do pequeno lago. Se a gente é assim também, não é? Como esse pequeno poço e tem a água lá dentro, e a gente quando para olhar para dentro desse poço, que a água é Deus mesmo, a gente pode ver espelhado o rosto da gente, como numa espécie de Narciso, né? Narciso, daquele mito grego, que ele vê o seu rosto espelhado na água. Assim Deus, quando a gente se aproxima de Deus, Deus permite que a gente veja esse rosto da gente espelhado nessa água que é Ele. E aí a gente tem que olhar o seguinte: vendo a água, a gente vê o rosto da gente num determinado momento lá espelhado, mas a gente não tem sede do rosto da gente não confundir a sede que a gente tem de Deus com a sede que a gente tem da gente mesmo. Na verdade, a gente vai se encontrar sempre em Deus. Na palavra Deus tem lá dentro eu, lá dentro, né? O eu da gente precisa ser descoberto no ser de Deus, que é sempre muito maior do que nós. E que a gente possa no dia de hoje saciar essa sede que a gente tem de Deus. A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Olha só, a gente se olha lá dentro do poço e vê a face da gente. Mas o que o salmista propõe para a gente é que a gente possa descobrir a face de Deus nesse poço do nosso coração, nessa água de Deus presente lá dentro, a gente possa descobrir a face de Deus. Do que é que eu tenho sede? Ontem nós dizíamos, não é, que a gente podia comungar com os olhos. E hoje a gente continua nessa comunhão que a gente pode fazer com os olhos. A gente já está falando disso tudo aqui, não é? Dessa capacidade de ver, de enxergar. Os olhos muitas vezes são vorazes. O olho vê e quer logo possuir. Lembra que no livro do Gênesis, quando Deus cria o ser humano no jardim do Éden, põe uma árvore, não é, com o fruto da ciência, do bem e do mal. Depois tem a árvore da vida e diz que Deus diz para o homem: dessa árvore aqui vocês não devem comer. E quando a mulher, a humanidade feminina, não é, vai lá e agarra daquela árvore que ela leva para o marido, para Adão, ela vai dizer que olha que ela tem um fruto que é apetitoso aos olhos. Nós temos essa fome que não é fome que está só no estômago. Parece que a fome da gente começa nos olhos, né? E quem entende de comida sabe fazer isso muito bem.
Às vezes uma comida pode ser muito boa, tá muito gostosa, mas a gente olha para a aparência e pode sentir repugnância. É por isso que com as crianças a gente tem que ter a arte de colorir muitos pratos, com os idosos a gente tem que ter a arte de colorir muitos pratos, porque parece que quando tem certas fases que o apetite precisa de fato ser muito estimulado pelo olhar. Aquela árvore tinha um fruto que atiçava o olho de quem via, né? E dava apetite. Apetite é uma palavra que vem de ad petere. Petere em latim significa pedir, mas significa também caminhar. Então, ad petere significa caminhar para perto. Então, a coisa quando atiça o olhar da gente, que dá apetite, a gente quer chegar para perto. Ah, como é bom se a gente descobrir e começar a ter apetite de Deus. Santo Agostinho dizia, ah, Senhor, Tu fizeste o nosso coração para Ti. E o nosso coração vai estar sempre em rebuliço, vai estar sempre inquieto, enquanto não repousar em Ti. Sim, o coração da gente precisa encontrar seu repouso, sua pousada em Deus mesmo, como uma ave que pousa em uma árvore, porque encontra ali um fruto com o qual ele pode satisfazer a sua fome. De que é que a gente tem fome? Jesus Cristo essa semana ele já nos ensinava que a gente deveria trabalhar não por aquele alimento que perece, mas descobrir o verdadeiro apetite da gente. Olha, quando a gente tem apetite, nem sempre apetite é sinônimo de fome. Eu me lembro que Dom Tepe, bispo de Ilhéus, uma vez nos orientou um dia de retiro e de repente ele perguntou para a gente, ele nos mandou fazer jejum, fizemos um dia todo de jejum e depois ele perguntou para a gente se a gente tinha fome, estava com fome. E todos nós levantamos a mão e dissemos que estava com fome. Ele disse, vocês não estão com fome não, vocês estão com apetite, e apetite é diferente de fome. Porque ter apetite é quando você está com aquela disposição para comer e sabe que vai chegar em casa e vai encontrar o que comer. Ter fome é ter essa disposição para se alimentar e não ter nada, não saber como é que vai ser para aquele buraco que você está sentindo dentro do seu estômago ser preenchido. Aí sim, a gente vai estar realmente diante da fome. Com Deus a gente pode ter sempre essa apetite, é uma fome que é apetite, porque Deus está sempre ali à disposição, disponível para saciar aquele que manifesta para ele a sua fome, que se abre na medida da fome. É por isso que Jesus hoje vai se apresentar como pão para a nossa fome, como pão para o nosso apetite, pão para a nossa vontade de comer. Agora, apetite, como eu disse, significa caminhar na direção de. Então não adianta a gente ter fome e querer comungar só com o olhar de quem está distante e olha. É preciso dar o passo e se aproximar da comida e agarrar na comida e pô-la na boca e mastigá-la. Então o apetite tem que nos fazer também caminhar na direção de, nos fazer entrar em movimento. A leitura de hoje do Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo de 35 a 40, nós encontramos Jesus conversando com a multidão. Ele continua esclarecendo essa multidão que foi atrás dele só por causa do pão, não por causa do apetite verdadeiro. Era uma gente que não reconhecia qual era ainda a sua verdadeira fome. E quando a gente não conhece qual é a verdadeira fome da gente, a gente pode ser manipulado. Por exemplo, a gente pode ser manipulado pela indústria do sexo e pela indústria do prazer quando a gente não descobriu ainda que o sexo ou o prazer na vida de uma pessoa deveria fazê-la caminhá-la para outra na direção da comunhão e da descoberta, da entrega do coração, não de quem pode manipular o outro para conseguir o máximo dela de prazer e de coisas amalucadas. Aí a gente vira uma presa de um sistema voraz e destruidor das melhores energias que a gente pode carregar na vida e no coração da gente, que é essa energia em que a vida é transmitida e que a nossa espécie pode se manter na existência. Então, se a gente não descobre qual é realmente a vida, a fome vital que a gente carrega, a gente pode ser presa de sistemas que nos manipulam e nos escravizam. E por isso também o poder romano jogava com aquele sistema do pão e do circo, dando a diversão que o povo achava que era daquilo que precisava, porque não tinha consciência suficiente para conhecer-se e, conhecendo, descobrir quais eram as suas reais necessidades.
Jesus hoje se apresenta para nós dizendo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, olha o que eu disse, ter apetite ad petere, caminhar na direção disso. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Aqui hoje justamente Jesus apresenta para nós como a solução para essa nossa fome, para essa nossa sede, realmente o crer nele, o acolhê-lo como aquele que ele é, não como um que deve ser feito rei e chefe do povo, até porque o rei não era só um chefe político, o rei era também um chefe militar, era alguém que ia usar a força, ia usar do exército, não é, para se impor contra os outros, para ampliar as suas fronteiras. Jesus não é alguém que quer dispor da nossa vida como um chefe militar que nos leva de um lado para o outro para alcançar os seus objetivos. Jesus é o pastor que toma a sua ovelha sobre os ombros e a carrega sobre os braços, se ela tem necessidade de fazer um pedaço de estrada e encontra com sua patinha ferida. É assim que Jesus se apresenta para nós, como esse pão pastor, pão guia da nossa vida, da nossa existência. Continua Jesus dizendo: eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas vós não acreditais. Gente, como tem coisa na vida da gente que é preciso ser repetida e repetida. Um professor muitas vezes precisa repetir a mesma lição muitas vezes. Quantas vezes você, mãe, no próximo domingo, né, a gente está caminhando aí para celebrar o Dia das Mães, quantas vezes você, mamãe, precisa repetir a mesma lição, não sei quantas vezes, para que o menino aprenda? Olha, eu já disse a você que quando você se levantar, tem que dobrar o lençol, tem que arrumar o quarto, nunca deixa a casa. Eu já não disse a vocês que quando terminarem de comer, leve o prato para a cozinha, põe o prato em cima da pia. Quantas destas lições a gente precisa repetir? Ninguém pode aprender sem a repetição. Tanto é que os antigos diziam assim: repetitio mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudos, é a ciência dos estudos, é a forma de aprender alguma coisa. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É por isso que Jesus no seu evangelho está continuamente a repetir certas lições. Mas aqui Jesus está querendo mostrar para a gente qual é o motivo pelo qual ele precisa repetir muitas vezes as coisas para a gente. É porque a gente não acredita. Mas a gente não acredita não é porque não seja capaz de acreditar. Nós somos, e Jesus sabe disso, e é por isso que ele insiste, porque ele sabe da nossa capacidade de educar. Ninguém vai pegar um cavalo e ficar lá repetindo A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi, Bobo, porque a gente sabe que o cavalo é incapaz de aprender. Ele não é capaz de falar. Um papagaio, você sabe que ele vai ser capaz de dizer algumas coisas. Agora, nós somos capazes de crer. E é por isso que Jesus repete. E é por isso que ele diz de novo. Até que a gente se convença da nossa capacidade. Porque o grande problema é que nós não estamos convencidos da nossa capacidade de acreditar. Mas Jesus, através de quem nós somos criados, ele sabe. E é por isso que ele repete, é por isso que ele diz. Continua Jesus nos dizendo: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Às vezes a gente pode ir para Jesus pela via do amor, quando tudo está muito bom. Às vezes a gente vai se aproximar de Jesus quando a gente vai estar cansado e abatido. E ele mesmo diz: todos vós que estiverem cansados e abatidos, vinde a mim que eu vou dar descanso para você. Às vezes a gente pode se voltar para Jesus como Pedro, depois que toma consciência de que a gente falhou. E a gente chora e vai até ele. O certo é que se a gente for até ele por essa fome interior que nos arrasta,
Ele não vai nos afastar. Lembra que no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, quando Pedro viu a pesca milagrosa, disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro ainda não sabia disso aqui que Jesus está dizendo. Eu não vou afastar aqueles que o Pai coloca dentro deles esse desejo de vir até mim. Nós fomos criados com o desejo de Cristo. Fomos criados anelando Cristo. E Cristo não nos vai afastar dele nunca. Ele está sempre e continuamente repetindo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A gente reza no Pai Nosso todo dia dizendo: seja feita a vossa vontade. Portanto, quando a gente diz seja feita a vossa vontade, a gente está dizendo: seja feito aquilo pelo que tu enviaste Cristo à terra. E para que foi que o Pai mandou Cristo à terra? Qual era a vontade do Pai quando mandou seu Filho até nós? Aqui ele nos esclarece: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de Deus, a nossa ressurreição, que a gente saia de toda espécie de morte que a gente possa estar vivendo, que a gente saia de tudo aquilo que é escuridão na vida da gente, que a gente recupere-se de todo o distanciamento que a gente possa ter provocado, que a gente saia de qualquer espécie de pecado onde a gente se meteu. A vontade de Deus não é que a gente fique engaiolado nessa situação onde a gente está, não. A vontade de Deus é que a gente saia dessa confusão. Foi você que procurou essa situação na qual você se meteu agora, não foi? Foi com seus pezinhos que você foi para lá, não foi? Tá bom, tá certo. Jesus não vai querer jogar isso na sua cara, não. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem como sair daí. E você pode sair daí através de mim. Foi para isso que eu vim, para que você tenha vida, para que você ressuscite. E a ressurreição você não deve esperar a morte completa, não. Lembra do filho pródigo? Quando ele voltou para casa, que o filho mais velho ficou lá todo bicudinho, porque o pai fez uma festa para o menino que tinha errado e gastado tudo. O pai disse para ele, para o filho mais velho: meu filho, este teu irmão estava morto e voltou a viver. Esse teu irmão estava morto e ressuscitou. Jesus é o nosso irmão que estava morto e ressuscitou. Não é por isso que a gente está celebrando a Páscoa. Por isso a gente está fazendo festa. Ele veio e gastou tudo que ele tinha para salvar as prostitutas, para salvar os publicanos, para salvar os sem-vergonhas como eu e como você. Ele veio para libertar a gente, para tirar a gente dessa situação onde a gente se encalacrou. Jesus veio para nos dar vida. Ele gastou tudo que ele tinha para salvar a gente. Não foi como aquele filho pródigo que gastou tudo nos seus interesses, não. Jesus gastou tudo, até a última gotinha de sangue que ele tinha, para salvar a gente. Ele é pródigo de verdade, para fazer o nosso bem, para a nossa salvação. E então, hoje a gente se aproxima desse Jesus que manifesta isso para a gente hoje, que a vontade dele é que a gente ressuscite. Aí ele diz: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, e ressuscite no último dia. Pois bem, quem sabe se hoje não é o nosso último dia? Nosso último dia de pecado, nosso último dia de distância, nosso último dia de confusão, que seja para nós uma espécie de último dia, até que chegue aquele último dia final, realmente, quando ele será tudo em todos e nos julgará e nos dará a salvação, se nós aderirmos agora a essa salvação que ele nos oferece. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Quem vê o Filho. Eu disse que no paraíso Adão e Eva veem o fruto, né? E por causa do fruto que eles veem, eles perderam a estrada. Agora em Jesus, ele é o fruto bendito do ventre de Maria. Nós estamos no mês de maio, lembramos sempre de Maria. Esse bendito fruto do teu ventre. Esse é o fruto que o nosso olhar vê e não se perde. Esse é o fruto que o nosso olhar vê e se salva. E por causa desse olhar, por essa beleza desse fruto que desperta o nosso apetite, a gente tem vontade de ser melhor. A beleza de Jesus nos atiça, nos dá fome, nos dá desejo de céu, nos dá desejo de vida, nos dá desejo de eternidade. E disse Jesus: e eu o ressuscitarei no último dia. O que nos espera no último dia é a ressurreição final. E
Queira Deus que a gente, acolhendo Jesus agora, justamente ressuscite para a vida eterna, para essa vida que começa agora, que Jesus nos oferece e que a gente deve não recusar. Amém. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Quero dar aqui um abraço para quem está aqui acompanhando a nossa live. Fernanda Mendes, aí no Rio de Janeiro. Leo Passos, em Santo Antônio de Jesus. Aline, aí por Feira de Santana. Um abraço para Suzy Bulhões. Suzy, beijo grande em você, no seu herdeiro querido aí em Laje. Não é Laje que passou por aqueles momentos tão difíceis no início desse ano. Bom dia para ti. Um abraço para Vani Raidresser. Um abraço para você, para Edneide, para Odaleia, para Jaci Félix. Bom dia, meu amigo querido. A vantagem de trabalhar à tarde é o privilégio. Que bom, né? Você está podendo me acompanhar. Cia Sérgio, um abraço para você, para Lia Davi Luna, para Lourdes Reis, um abraço para você. Um abraço para Consa Moura e para Rose Santos. Espero ter melhor da gripe. Isabel Vieira, um abraço para você. Para Neuza Andrade, um abraço. Almi, Bio, aí em São Benedito, um abraço para você, um abraço para tua mãe, viu? Como encontrar. Dá um abraço na minha querida Edith. Um abraço para Maria Cerqueira. Maria, um abraço para você aí entre São Miguel e Santo Antônio de Jesus aí, né? Dayara, um abraço para você. Deus te abençoe, viu, Bill? Solange, Reinhardt, um abraço para você, Deus te abençoe. Will aí pelos interior, não sei se está ele por lá, ou por Amargosa, Deus te abençoe. Josi Costa também para você. José de Lima aí em Conceição do Almeida, um abraço. Maria Cirqueira diz aqui, Padre, sua bênção, que alegria hoje poder participar desse momento de oração. Pois é, Maria, estava sentindo falta de você. Antônia Fonseca, um abraço para você também. Irene Guedes, um abraço para você. Para Mari Caldas, para Raimunda Batista, Cláudio Queiroz, um abraço, doutor Cláudio, um abraço para Núbia Passos. Núbia, acho que Núbia está por Salvador. Núbia é lá do Pau Cedo, conheci pequenininha. Meu Deus do céu, vê que o tempo está passando para mim, né, Núbia? Deus te abençoe, salve Dom Tepe, é isso mesmo. Cláudio conhecia bastante Dom Tepe, também era um seminarista lá na Diocese de Ilhéus e tivemos essa graça de conviver com Dom Tepe. Lígia Carla, um abraço para você. Para Ivete Mota, um abraço para quem mais aqui? Ivete Mota disse, Ivete de Conceição. Ivete de Conceição do Almeida, lembro sim. Agora me parece até que essa foto que eu vejo aqui, porque é muito pequena, eu não enxergo direito, tenho que botar minha lupa. Parece que é o altar da igreja de Conceição do Almeida, né? Maria Eurenia em Croatá, que festejando ainda lá as emancipações políticas de Croatá, festa que não acaba mais. Um abraço para a Amélia Reis. Quem é mais que eu estou vendo aqui? Para Maria das Graças, professora Maria das Graças, em Conceição do Almeida. Ok, tá em sim, estou vendo aqui, Núbia está me dizendo que está em Salvador, que domingo vai no Cedro. Dá um abraço lá em todo mundo que você encontrar, viu? Regina Pereira, um abraço para ti aqui, chegando aqui na live. E pronto, consegui falar de todas que eu tô vendo por aqui. Gente querida, é hora de almoço, eu vou almoçar, vou cuidar da minha vida interior, vocês cuidem da atividade de vocês e depois eu vou salvar aqui a live e encaminhar. Fiquem com Deus, curta a live e quando eu salvar, encaminhe e assim sucessivamente. Se alguém tem uma sugestão para botar algum título na live, por favor, escreve aí ou põe no meu privado, eu vou salvar. Tchau, beijo grande.